E quanto ao princípio da anualidade, que está previsto no artigo 16 da Constituição e que também tem sido motivo de discussão tanto no âmbito do TSE, dos TRS, do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Você não acha que ferir o princípio da anualidade gera insegurança jurídica também nesse caso? Essa sua pergunta é muito importante, principalmente para esclarecer que quanto à discussão se a lei é constitucional ou não, o Supremo praticamente foi unânime no assunto. Me parece que apenas o ministro Peluso e talvez o ministro Marco Aurélio tenham votado contra. O que dividiu o Supremo foi se a lei seria aplicada para essas eleições ou não. O 5-5 no Supremo é apenas quanto ao princípio da anualidade. Então, a grande vitória da sociedade, que foi a aprovação da lei e a validação como constitucional pelo Supremo, já é uma vitória sacramentada. Quer dizer, o que se está discutindo apenas é se as eleições desse ano serão ou não aplicadas. De fato, não é algo simples para responder, mas eu trago algumas ideias. A primeira, quando a lei complementar das inelegibilidades atualmente em vigor foi aprovada em 1990, que é a lei complementar 64, a lei complementar 64 de 90, ela, naquele ano, foi discutida se ela seria aplicada ou não para aquele momento. E o TSE, a unanimidade, e depois o Supremo Tribunal Federal, concluíram, portanto, há 10 anos atrás, que inelegibilidade não altera o processo eleitoral. Logo, não se aplica o dispositivo da anualidade. Porque o que é que diz a Constituição Federal? A lei que alterar o processo eleitoral, ela deve entrar em vigor 1 ano antes para ter eficácia nas eleições seguintes. O Supremo, portanto, e o TSE têm uma posição de 10 anos atrás nesse sentido. Então, ninguém pode ser acusado de trazer insegurança jurídica, porque quem é do meio jurídico bem sabe que a jurisprudência até então existente é no sentido de dizer que processo eleitoral é algo que diz respeito ao tamanho da campanha, ao tempo de cada um na televisão, diz respeito às fases do processo eleitoral, se o sistema de eleição será proporcional, será distrital misto ou não, quer dizer, e que dizer quem será candidato não integra o conceito de processo eleitoral, logo não seria aplicado o princípio da anualidade. Então, nesse sentido, eu penso que o Tribunal Superior Eleitoral vem dando, na minha opinião, grandes e importantes decisões a favor da cidadania com cautela e com prudência. Quer dizer, você concorda com o argumento expresso no TSE pelo ministro Lewandowski, também por outros, de que o princípio da anualidade é para evitar mudanças casuísticas, o que não é o caso, porque a lei da ficha limpa teria sido aplicada de forma isonômica, ou seja, sem procurar a prioristicamente prejudicar um ou outro. Este é um outro argumento, que é um argumento forte, utilizado pelo ministro Ricardo Lewandowski no seu voto, realmente muito bem lembrado, em que, além de considerar que inelegibilidade não integra o conceito de processo eleitoral, discutir também que esta lei não traz privilégios casuísticos para nenhum partido e, portanto, não está dentro do espírito desta anualidade. O que a anualidade quer? É evitar que uma maioria momentânea no Congresso possa oprimir a minoria e tirar o direito político da discussão democrática e da luta democrática para as eleições seguintes, o que não ocorreu no caso do ficha limpa. Agora, seja qual for a decisão do Supremo, a lei já produz seus efeitos e os efeitos são efeitos benéficos. Quer dizer, você acha que de fato ela veio para mudar o paradigma da referência eleitoral no Brasil? Exatamente, porque, veja, claro que qualquer mudança traz transtornos, qualquer mudança traz preocupações, não é? Como esta mudança. Mas essa mudança é tão valiosa para a cultura jurídica do nosso país, é tão valiosa para o futuro do Brasil como nação, que esses eventuais transtornos de uma votação muito rápida, de imperfeições técnicas na redação aqui e acolá, esses transtornos são mínimos, na minha opinião, diante da grande conquista da sociedade.
para estas e para as futuras eleições. Então, penso que os próprios partidos políticos tratarão de, nas próximas eleições, não permitirem candidatura de quem não possui vida pregressa adequada. E é importante registrar, Hollenberg, para os seus telespectadores, que a própria Constituição Federal, no seu artigo 14, parágrafo 9º, traz um dispositivo dizendo o seguinte, que a lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade para proteger a moralidade administrativa, a probidade administrativa, considerando a vida pregressa do cidadão. Então, a Constituição já abre a janela para essa nova lei. Na realidade, na minha opinião, a Constituição determina que haja uma lei nesse sentido. Então, a Lei Complementar 135, ela não é só uma faculdade do Constituinte, da Constituição, ela é uma determinação constitucional. Mas, paradoxalmente, você não acha que essas decisões contraditórias dos TREs, do TSE, o empate do Supremo, essa incerteza, há poucos dias do segundo turno, nós ainda temos essa questão em aberto. Isso não gerou, de certa forma, um ambiente de insegurança? Óbvio que seria bem melhor se o Supremo tivesse decidido a matéria a tempo. Mas eu quero, inclusive, até contrariando talvez o sentimento de muitas opiniões que já vi publicada, dizer que não acho que o Supremo foi lento na apreciação da matéria. Acho que o Supremo foi até rápido, porque a lei entrou em vigor há poucos meses e a Corte Suprema se reuniu, foi até altas horas da noite, debateu com amplitude a matéria. Vivemos numa democracia, os ministros supremos têm o direito, o poder e o dever de ter suas próprias convicções. Chegou-se a um empate sobre um aspecto que é de fato muito polêmico, sobre a aplicação ou não este ano. Então eu penso que talvez fosse bem melhor o Supremo ter chegado a uma decisão, mas não chegou a essa decisão. A população pode também ter um dever de observar estes aspectos, né? E espero que em breve, na brevidade possível, o Supremo possa se reunir. Talvez Você acredita que essa decisão será tomada a tempo ainda Penso que provavelmente o Supremo vai aguardar o voto de desempate, será do novo ministro nomeado pelo presidente da República. Ou seja, não ocorreria então antes do segundo turno, muito provavelmente antes da diplomação. Possivelmente. Isso vai depender muito da data em que o presidente da República irá nomear o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Já deveria ter acontecido, não nomeou ainda. Já são 3 meses que o Brasil está sem um ministro do Supremo Tribunal Federal. E porque nós temos 5 ministros com uma posição que não se aplica a lei para este ano. 5 ministros numa posição contrária. No direito, nós não podemos dizer que um está certo e outro está errado. Mas essa situação não gera uma outra questão, que é o seguinte: de certa forma, a decisão está sendo transferida para o presidente da República. O presidente da República pode, em tese, escolher um ministro que seja favorável a A ou B. Foi o que eu disse. O ideal teria sido que o Supremo tivesse buscado uma forma de decidir a matéria sem o aguardo dessa nomeação. Isso não foi feito. O que há de se fazer? Como eu estava a dizer, não há como você no direito dizer que alguém está certo e alguém está errado. O que no direito há de ser dito é que alguém tem uma convicção que é diferente da outra convicção. E você tem 2 blocos de pessoas, são grandes juristas que compõem o Supremo Tribunal Federal, né, pessoas experimentadas. E nós temos esse empate. E na situação que se encontra, verificando como observador da cena, não vejo que o Supremo não terá como ter uma outra saída que não aguardar essa nova nomeação. E penso que quem for nomeado dificilmente irá antecipar o seu voto, porque talvez se fizer isto, não sei sequer se terá condições de votar por uma questão de antecipação do resultado do julgamento. Então, até na sabatina que tiver no Senado, se vier essa pergunta a um candidato, talvez ele devesse responder que aguardem o julgamento, porque o julgador não pode antecipar o seu voto. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e estamos sempre às ordens. Quem quiser ter acesso ao livro do Dr. Marcos Vinícius e do Dr. Ofir Cavalcante, Ficha Limpa, A Vitória da Sociedade, ele está disponível no site da OAB Nacional, www.oab.nacional.org.br.
E aqueles que quiserem apresentar sugestões, comentários ou críticas à TV Senado e ao Cidadania devem fazê-lo através do nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.